Quero falar sobre o seguinte tema essa noite. O horário está avançado, eu vou pregar 2 horas. Assustou, né? Não. Quero pregar sobre o seguinte tema: aprendendo a viver no Espírito, a ponto que até as nossas fraquezas se tornam força nas mãos do Senhor. Repita esse tema comigo: aprendendo a viver no Espírito, até que as minhas fraquezas se tornem força nas mãos do Senhor. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. Não foi? Orei muitos anos em língua para descobrir isso. Irmãos, eu amo tanto vocês. Você da internet, eu amo tanto você. Eu sinto amor, eu sinto que Deus está levantando uma família no Brasil, sabia? Nós vamos voltar a ser como a igreja primitiva. Tudo entre nós vai ser comum. Imagina, nenhum necessitado vai haver no nosso meio. Quando o irmão precisar de um carro, junta 4, 5 irmãos e dá o carro para ele. Quando o irmão precisa de uma casa, junta 100 irmãos e compra a casa dele. Imagina, irmão. Nós vamos ter aqui a parte da igreja só para pagar contas e águas que os irmãos não conseguem pagar. O dinheiro que era dado aos pés dos apóstolos, não ficava para os apóstolos não, irmãos. Os apóstolos distribuíam entre o povo. Deu até briga. Aí teve que levantar os diáconos para organizar a distribuição. Deus vai fazer isso, porque o avivamento está chegando. E quando o avivamento chega, você não considera nada mais seu que você tem. O apóstolo Paulo foi um homem tremendo, que nos inspira até hoje. E a vida espiritual dele em Deus passou por 33 anos. 11 anos ele ficou escondido no deserto com o Senhor. 11 anos ele teve 3 viagens missionárias. E 11 anos ele ficou preso pelo Evangelho. Interessante como o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Eterno, decide que 2/3 da vida daquele homem ele ficaria parado. A tal ponto que Paulo produziu mais na prisão do que fora da prisão. Esse ano, por exemplo, eu não estou viajando praticamente, devo fazer 1 viagem, 2, esse ano. O Espírito Santo tirou a viagem do meu coração. E eu percebo que o meu ministério está produzindo mais do que se eu estivesse viajando. Eu tenho assistido o Senhor fazer coisas, porque o meu ministério é um dom que Ele me deu, mas Ele não opera por mim, Ele opera pelo Espírito. E se Ele opera pelo Espírito, meu ministério é ilimitado. Eu determino a profundidade e Deus determina o alcance. A profundidade tem a ver com você, mas o alcance já é com o Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado: determine a profundidade e Deus determinará o alcance. O fato é que Paulo
passou muitos momentos difíceis na vida dele. Ele diz aqui no capítulo 11, versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí Paulo começa a descrever o seu currículo apostólico. Eu imagino se eu recebo um currículo desse aqui. Acho que eu não queria ser apóstolo no meu ministério, não. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, a Bíblia conta a história de um naufrágio, mas aqui diz, em naufrágio foram 3. Eu acho que se alguém lesse esse testemunho, a gente ia falar assim, esse cara está com uma brecha na vida dele. Nós precisamos fazer uma corrente de libertação com Paulo. Esse cara deu um lugar, o diabo entrou e está acabando com a vida dele, porque já é o 3º navio que afunda com ele. Véio. Eu não viajo com navio com ele mais nunca. Olha lá, 3 vezes, uma noite e um dia eu passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Quantos estão em jornadas aqui? Diga aleluia. Outra sua mão, fala forte comigo. Em jornadas, muitas vezes. Nunca saia de uma jornada. Esteja sempre inserido numa jornada. Esteja sempre focado numa palavra. Esteja sempre perseguindo uma palavra de Deus, se sujeitando a uma palavra de Deus, debaixo da autoridade de algo que o Espírito Santo falou com você. Sua autoridade é proporção à submissão que você tem à sua fé. Aí diz aqui o texto, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede. Talvez você está passando uma escassez na sua vida, Paulo também passou. Está no Evangelho. Fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. Estou pregando o Evangelho, irmãos. Aí, diante de toda essa batalha espiritual que ele vivia, todo esse combate espiritual, porque Paulo, ele não peitou os judeus para implantar a igreja, Paulo peitou os gentios. Paulo foi para a Espanha, Paulo foi para o mundo gentílico, o mundo dos deuses romanos, dos deuses gregos, o mundo aculturado pela Síria, pela Grécia, pela Pérsia, por Roma, por Grécia. Paulo, ele trabalhou no meio de um povo completamente alheio à palavra de Deus, completamente alheio à palavra de Deus. Paulo, ele determinou, lá em Efésios capítulo 19, que ele partiria em rumo aos gentios. Ele foi, é o apóstolo aos gentios, e com isso ele sofreu muito, fisicamente. Eu acho que se Paulo estivesse aqui, ele tirasse a roupa na nossa frente, todos nós começaríamos a chorar, irmãos. Ele diz assim em Gálatas capítulo 6, eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? O corpo de Paulo era retalhado de cicatrizes. Fico imaginando, quando ele foi apedrejado, deve ter perdido todos os dentes. Minha opinião, Deus fez um milagre, deu os dentes para ele de novo. Mas quando eles apedrejaram Paulo, eles deixaram ele como morto. Aquele apedrejamento foi para matar. Eles jogaram pedras enormes nele, na cabeça, no braço, na boca, na cara, nas costas, na perna, no pé, nas mãos, no rosto, para matá-lo. Eu tenho certeza que aqueles judeus, quando deixaram aquele corpo ali, disseram para si mesmos, acabamos com essa desgraça, e acabamos com
com essa praga, está morto. Mas diz a Bíblia que os irmãos vieram, rodearam Paulo, e ele se levantou, e no outro dia saiu pregando o evangelho com Barnabé. É muito poder de Deus, irmãos. Como é que um cara de um apedrejamento se levanta, volta para a cidade, e no outro dia sai de viagem pregando o evangelho? Ele não ficou 6 meses na UTI, ele ficou mais 6 meses viajando e pregando o evangelho. O Senhor te diz, não vá para nenhuma UTI, vá pregar o evangelho. Sai da sua cama, vai pregar o evangelho. Sai desse hospital, vai pregar o evangelho. Sai dessa depressão, vai pregar o evangelho. Sai do seu mesmismo e vai pregar o evangelho. Sai do seu egoísmo e vai pregar o evangelho. Paulo tinha todos os motivos para tirar ali 5 anos de férias. Gente, eu me quebrei todo, eu estou todo arrebentado. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo no ministério. A questão é que quando ele se levantou completamente restaurado pelo poder de Deus. Fica imaginando ele ficando em pé e os ossos, clac, 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 os dentes voltando, o braço esticando, os irmãos assustados vendo aquilo. E Paulo disse para eles, bora gente! Vira para o irmão que está ao seu lado, melhora essa carinha, porque Paulo passou pior que você 10.000 vezes. Chama alguém pelo nome e diga, fulano, melhora essa carinha, porque Paulo passou pior que você 10.000 vezes. Agora, Paulo tinha alma. Lutas, guerras nesse nível, e nos níveis que nós passamos, não significa proibição de abatimento. Eu conheço o ministério aí, o ministério de Deus, o ministério de fé. Quando as pessoas morrem lá, não pode chorar no velório. Porque é incredulidade. Não pode chorar. Que coisa mais monstruosa, né? Eu não poder expressar o meu sentimento, o meu luto, né? Coisa mais monstruosa. O ministério é famoso no Brasil. E não é dos ruins, não, famoso. É dos famosos bons. Tem os famosos ruins, né? E tem os famosos bons. Eu estou falando dos famosos bons. Se chorar, é incrédulo. Mas Paulo tinha alma. E chegou um momento na vida dele que aquele constante combate, aquela constante afronta, aquela constante guerra, mexeu com a alma de Paulo. Paulo não desistiu, Paulo não recuou, Paulo não abriu mão, mas sua alma ficou abatida. E ele fala assim no capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Agora, irmão, nós estamos falando de um homem que andava na presença de Deus. Nós estamos falando de um homem que respirava Jesus Cristo. Nós estamos falando de um homem que levantava paralíticos, ressuscitava mortos, um homem que andava em sinais, um homem que andava em prodígios. Em Romanos capítulo 15 ele fala que o apostolado dele foi marcado por sinais, por prodígios. Paulo era um homem que conhecia o poder de Deus. Paulo era íntimo de Jesus Cristo. Ele foi trasladado ao céu. Ele foi trasladado ao 3º céu. Mas chegou um momento que de alguma maneira ele ficou abatido. E aquela situação, ele interpretou ela como um espinho na carne dele. E que estava doendo. Estava doendo. Eu pessoalmente, pelo contexto do texto, se você for ver o texto e o contexto, eu pessoalmente creio que esse espinho, especialmente, era a maneira como os judeus o tratavam. Nem era como os gentios o tratavam. Se você ler ali o capítulo 11, 12, 13, 14, você percebe que o povo que ele mais amava, o povo que ele era mais apaixonado. Paulo foi discipulado nos pés de Gamaliel. Paulo cresceu nas sinagogas. Paulo era o cara.
E de repente aquele povo que ele era amigo, que ele conhecia o nome, que ele almoçou na casa, que ele dormiu na casa, que ele jantou, que ele festou, participou das festas de Pentecoste, primícias, Páscoa, que ele esteve junto com aquele povo. De repente aquele povo todo virou as costas para ele e agora queria matá-lo. Então, doía muito essa rejeição. Na verdade, não tem nada mais do que doloroso do que a rejeição. Quando você se sente rejeitado, talvez seja uma das dores piores das nossas emoções, porque nós não fomos feitos para ser rejeitados, nós fomos feitos para sermos amados e aceitos. Diga para o irmão que está ao seu lado: nunca rejeite ninguém. Eu declaro que nesse lugar as pessoas se sentem amadas. Eu declaro que nesse lugar as pessoas se sentem aceitas. Não como elas deveriam ser, como elas são. Eu declaro que todo o nosso relacionamento aqui não será pautado na performance de ninguém, será pautado no amor. Todo o nosso relacionamento não será pautado nos resultados que a ovelha dá, mas no que a ovelha é. Quer dizer que eu não te amo porque você toca bem guitarra. Eu não te amo porque você administra bem, porque você oferta muito, porque você ministra um bom louvor, porque você é tão carinhosa comigo. Eu não te amo por isso. Eu não te amo também porque eu acho que você já deveria estar lá na frente, orando 10 horas em línguas. Eu te amo. O amor não exige absolutamente nada do outro. O amor simplesmente ama. E essa é uma igreja do amor em nome de Jesus. Aqui você não vale o que você produz. Aqui você vale o que você é. O mundo olha você pelo produto que você oferece, pela resposta que você dá aos problemas, pelo valor técnico que você tem, pela inteligência, pela sua capacidade, pelo que você produz, pela lucratividade. Mas no reino de Deus não existe isso, irmãos. Primeiro porque já está tudo feito. Ninguém tem que produzir nada. Se você produzir a alma, se você crer, é espírito. Se você produzir, é alma. Se você confiar, é espírito. Mas nada. Deus quer te levar num lugar onde todas as obras na sua vida são feitas por Ele. Deus quer colocar você no lugar de descanso, onde a sua fé opera e não a sua energia é liberada. Guarde a sua energia para fluir com o Espírito e entre no descanso de Deus. Brasil, receba Jesus, nasça de novo, receba o Evangelho da graça, solte-se das cadeias da religiosidade, entre no sábado nosso de cada dia. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Dá glória a Deus, irmão. Quem estava aqui ontem à noite, levanta a mão, foi visitado por Deus. Dá uma glória a Deus bem forte. Explodiu uma bomba aqui ontem, irmãos. Aí essa manhã o diabo foi me visitar lá em casa. Coitado do diabo, né? A gente tem que ter dó do diabo, né? Coitado do diabo, ele levou outra bomba. Porque ele foi lá, aí o assaltante entrou na nossa casa, roubou o carro, levou o celular, levou um monte de coisa. Ele estava falando assim para mim: para de pregar o que você está pregando. E eu estou aqui hoje de novo. Porque quem não tem nada não pode perder nada, não tem nada. O que o diabo pode roubar de quem não tem nada? A gente só ficou abatido, né, pela situação do assaltante, da arma e tal. Apesar que eu nem vi o assaltante, que eu fiquei dormindo.
A hora que o pessoal me acordou, tudo já tinha acontecido. Né? A hora que eu acordei, o bichinho já tinha fugido. Então... E agora eu vou comprar meu A4. Você acha que Deus ia permitir tirar um Jetta para me dar um Fusca? Não, se você tem Fusca, glória a Deus pelo seu Fusca. Não, eu tenho Fusca desse novo, pastor. Ah, bom, glória a Deus. 2.0 turbo, 211 cavalos. Pronto. O diabo ficou tão na carne ontem com a gente, foi lá em casa me visitar, mas eu não importo se o diabo for me visitar, porque ele não pode fazer nada comigo, irmão. Eu estava sonhando, dormindo assim, sonhando, aí a empregada, Valéria, aí já tinha tudo acontecido, a gente tomou todos os trâmites, graças a Deus o carro tinha seguro, tal, amanhã a gente vai pegar um carro para andar de graça, tal. Tranquilo, assim, aí o pessoal falou, né, o Sander falou, coloque, tem que pôr câmera, e não sei o quê. Eu não vou pôr nada, Sander. Né? Amém, pela fé dele, mas tem que pôr câmera, aí põe uma luz assim à noite, põe câmera, antes de você sair de casa, você olha na câmera se não tem ninguém. Eu não vou pôr nada não, irmãos. Deus me guardou até agora, e vai continuar me guardando. Não dorme. Eu que estava dormindo. Né, José? Então, mas assim, ficamos abatidos, claro, a gente, né, revolve, né, a gente ficou abatido, a gente ficou assim, assustado, né, o cara entrou lá dentro de casa, pegou os meninos e a empregada, pôs tudo dentro do quarto, trancou, e tal, e papapá, isso cria um clima. Então há momentos que você vai falar com Deus não é em línguas, você precisa falar em português com Ele mesmo. Há momentos que você vai falar com Deus, Senhor, essa situação aqui, não estou aguentando mais não, Pai. E aí vem um silêncio. E a situação piora. Aí você, não vou orar em línguas. Senhor, o Senhor está vendo a injustiça que eu estou sofrendo aqui, Pai? Pai, faz alguma coisa, me socorre, me ajuda, ó Deus. Silêncio. Mas Deus era amigo de Paulo. Deus esperou Paulo continuar na alma um tempo, na sua oração. Aí Paulo pediu a terceira vez, Senhor, e Deus falou para ele, para. Olha o que Deus falou para ele. Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Eu quero te fazer uma pergunta. A graça de Deus basta para a tua vida? Porque se não bastar, porque você não conhece ela. A graça de Deus não é um conceito, uma doutrina. A graça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, onde toda a plenitude da divindade está escondida. Se você tem a graça de Deus, você já tem a sua vitória. Se você tem a graça de Deus, você já tem a sua resposta. Se você tem a graça de Deus, você já tem a sua cura, a sua prosperidade. Se você tem a graça de Deus, você já ultrapassou essa batalha antes que ela terminasse. Bate bem no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Irmãos, olha o lugar espiritual que o Senhor levou esse homem. No momento que a sua carne estava gritando. A Bíblia diz de um espinho na carne. Quando um espinho entra no seu pé e você pisa, ai! Aqui Paulo estava manifestando a sua humanidade. Aqui Paulo estava demonstrando o seu ser vaso de barro. Aqui ele estava gritando, dizendo, ai, Senhor, não aguento mais. E quando ele pensou que Deus ia socorrê-lo, mudando as suas circunstâncias, Deus o levou a um novo lugar no Espírito. Porque vencer a circunstância é fácil. O problema é entrar numa nova dimensão no Espírito. Vencer os problemas para Deus é fácil. O difícil dele é ajustar você por dentro.
Deus cura levanta um morto assim na hora. Deus faz um câncer desaparecer na hora. Deus cria Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, para transformar você, Ele precisa da sua autorização. Para transformar você, Ele precisa da sua cooperação. Para transformar você, Ele precisa da sua entrega no altar de adoração, no altar da oração, no altar do jejum, no altar da palavra. Aí Deus fala assim para Paulo, capítulo 12, versículo 9. Então Ele me disse, a minha graça te basta. Agora presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu falo e vocês repetem. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Filho, é exatamente nesse lugar que você é fraco que eu estou entrando com a minha provisão. É nesse lugar que você vive caindo que eu vou me manifestar na sua vida. É exatamente aí onde você sempre recua que eu vou aparecer e você nunca mais vai recuar. Essa fraqueza é uma oportunidade de você humilhar e experimentar o meu poder. Essa fraqueza não é para você desistir. Eu vou repetir. Essa fraqueza não é para você desistir. Eu vou repetir. Essa fraqueza não é para você desistir. Pastor, mas você não está entendendo. Eu estou muito fraco, pastor. Na hora do louvor eu não consigo nem levantar as mãos e dar glória a Deus. Aleluia. Espiritualmente eu estou muito fraco, pastor. Esse é o lugar que Deus quer entrar. E esse é o lugar que vai nascer o seu ministério. É aí que vai nascer a sua autoridade. É aí que Ele vai te tocar e te fazer manco. É aí que Ele vai pôr uma marca dele na sua vida. Onde você mais apanhou, é onde mais você vai ensinar. Onde mais você foi curado, é onde mais você vai curar. Pelas suas feridas fomos curados. Olhe para mim, não assuste com o que eu vou dizer. Pelas suas feridas, muita gente será curada. Levanta a sua mão e grita comigo: curados para curar. Se as feridas de Jesus me curaram, as minhas feridas, trocadas por força, vão curar muita gente. Aleluia! Ah, pastor, eu fali no meu casamento. Nossa, Deus vai te levantar aí. Deus vai levantar. Não, mas não tem jeito, divorciou, acabou, ela foi para um rumo, eu fui para o outro. Deus vai preparar um varão para você, Deus vai preparar uma varoa para você, e você vai ser o melhor marido do mundo, ela vai ser a melhor esposa do mundo, e o casamento de vocês vão ser um exemplo para gerações. Onde você foi envergonhado, onde você foi humilhado, é onde Deus vai te dar dupla honra. Fala para 3 pessoas perto de você. É porque Deus é assim, irmão. Na mentalidade de Paulo, olha para mim. Na mentalidade de Paulo, ele estava sofrendo. Na mentalidade de Deus, ele estava tendo uma oportunidade de conhecer a graça como ele nunca conheceu. Na mente dele estava acabando tudo. O último azeite da panela, a última farinha, está acabando, vai acabar, vai, agora acaba, agora. Não, agora acaba, agora. Tem gente que é assim, né? Ele levanta, hoje, ai, ele abre a geladeira, ai, não, tem um ovo ainda, aleluia, glória a Deus. Ai. Você está sentindo sua alma está em contato com a circunstância, mas o seu espírito está em contato com a graça de Deus. Aí Deus falou para Paulo: Paulo, você não está entendendo nada, rapaz. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, uma palavra de Deus para Paulo bastou. Foi a única vez que Paulo disse isso nas suas cartas. Foi a única vez que Paulo expôs a sua humanidade nesse nível. Mas uma palavra de Deus bastou.
Não é possível que Deus tenha que falar a mesma coisa que você 30 vezes para você entrar na graça, entrar no descanso. Para Paulo bastou uma palavra. Deus falou: Paulo, eu não vou mudar nada na sua circunstância. Que isso, Senhor? Não. Eu vou te dar mais graça, e 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 o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ou seja, Paulo, você vai ser maior do que esse problema. Essa vai pegar. Repete, pegou, né? Eu avisei, essa eu gostei dessa. Essa eu vou plagiar. Aí o louco Paulo, diga para o irmão que está ao seu lado, o louco Paulo, que a gente ama tanto, lê tanto, prega tanto. Nossa, eu fico na cara quando eu peço irmão falar, irmão. Fala assim, o louco Paulo, que prega tanto, que a gente lê tanto, respeita tanto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês confiam em mim? Hoje Paulo é celebrado em Cristo no mundo inteiro, cristão. Mas naquele tempo tinha muita gente querendo andar com Paulo, não, irmão. Hoje quem estuda a história de Paulo se apaixona por ele. Mas no final da vida dele, ele falou assim: todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Eu avisei, hein? Não foi premeditado, irmãos. Só Lucas está comigo. Demas, amando o presente século, me abandonou. Paulo falou assim, irmãos, imagina um coração de um homem desse, que deu a vida para o evangelho, 33 anos, e agora ele estava perto de perder a cabeça. Ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém veio a meu favor. Imagina você ter assim, pelo menos os 30 que poderiam ser testemunhas a seu favor, mas eles se negam, porque eles podem perder a cabeça. Eles estão mais importantes com as suas cabeças do que com a verdade. Mas aqui não. Aqui nós importamos mais com a verdade. Vou dizer novamente profeticamente, aqui não. Aqui a verdade vale mais do que as nossas cabeças. Paulo disse, na minha primeira defesa, ninguém veio a meu favor. Mas olha o que esse louco diz, esse louco por Jesus. Verso 9, de boa vontade, pois, mais eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou fazer uma festa, eu me gloriarei, é isso que ele está falando, essa palavra me gloriarei é muito forte. Eu me gloriarei nas fraquezas. Quando eu encontrar um lugar de fraqueza em mim, eu vou jubilar, porque ali vai manifestar o poder de Deus. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que, diga forte comigo, igreja, se você tem fé, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia, aleluia, meu Deus, que revelação, meu Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Que equação é essa? Que química é essa? Eu tiro o seu sangue e você se fortalece. Eu atrofio os seus músculos e você se torna um super-homem.
De que Paulo está falando? Então você tem que ler esse livro muitas vezes para você entender o de que Paulo está falando. A resposta está no capítulo 3. Vai para o capítulo 3. Versículo 7. Quem achou, diga amém. Paulo diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Por que desvanecente? Porque Moisés não tinha uma nova natureza que sustentava aquela glória. Hoje a glória em você não é desvanecente, hoje a glória em você é crescente. Porque você tem uma nova natureza que sustenta o que Deus te dá. Moisés não tinha uma nova natureza, Moisés não era nascido de novo. Então a glória vinha, brilhava e ia se apagando. Aí ele subia para o monte, brilhava e vinha se apagando. E quando ia apagando, ele colocava um véu. Para que os filhos de Israel não atentassem do que estava acontecendo com ele. Isso é um retrato de quem anda na lei. Tudo que ele conquista, ele perde. Tudo que ele alcança, desvanece. Porque a lei não te dá nada permanente. A fé te dá tudo permanente. A lei tem a ver com o seu feito. A fé tem a ver com a graça de Deus na sua vida. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Olha o capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que ele não tivesse a nova natureza e se desvanecia, como não será de maior glória? Aleluia! Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Estou entrando na equação, estou entrando no segredo. O que fazia daquele homem forte nas fraquezas? Ele não estava debaixo do ministério da condenação, ele estava debaixo do ministério do Espírito. Olha o que o texto diz, verso 9: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a lei, neste respeito já não resplandece. Grita comigo, igreja: não resplandece. Grita comigo: não resplandece. Mais forte: não resplandece. Diga: a letra não resplandece. O que resplandece é o meu espírito ao ver Jesus, em forma de palavra revelada. Toda vez que a palavra é revelada no seu espírito, você está vendo Jesus. E você resplandece. E resplandece. E resplandece, e resplandece, e resplandece, e resplandece. Hoje aconteceu algo muito ruim na minha casa, mas eu resplandeci mais. Eu tive a oportunidade de ver o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então não faça dos seus problemas motivos para desistir. Faça dos seus problemas motivos para que você pare de olhar para si mesmo e olhar para Cristo. Pare de ter autoconsciência e passe a ter consciência de Jesus. A autoconsciência te enfraquece, a consciência de Cristo te fortalece. Levanta seus braços e adora e glorifica. Ele diz assim: de boa mente eu me gloriarei. É como se ele estivesse dizendo assim: eu venho correndo e eu dou um pulo na piscina do Espírito Santo. E quando eu saio da piscina, uau, eu estou revigorado de novo. Eu estou pronto para outra. Aleluia!
Barnabé, amanhã cedo, estamos saindo de viagem. Rishekata rebababá. Acho que o Barnabé olhava assim e falava: meu Deus, o que é que esse homem tem? Esse homem não estava debaixo do ministério da condenação. Esse homem estava debaixo do ministério da justiça. E a justiça é uma dádiva, um presente. Deus te declara justo, só porque você acredita na cruz. Vou repetir isso, eu gostaria de um amém mais gostoso. Deus te considera justo, só porque você confia em Jesus Cristo. Toda a sua condição em Deus, todo o seu mérito em Deus, todo o seu momento em Deus, todo o seu existir em Deus é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Fala forte comigo. Em Jesus Cristo. Fala bem forte. Quem está em Cristo é nova criatura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nele, andando nele, vivendo nele, respirando ele. Fala forte comigo: Jesus, 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 Jesus. Agora você vai falar seu nome, tá? Diga bem forte. Não é Eber, 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 Eber. Eber me revela fraquezas, Jesus me revela a glória de Deus. Então, que equação é essa? Eu atrofio seus músculos, tiro seu sangue, você vira um super-homem? É porque você ficou tão fraco que você se humilhou e a piscina do Espírito Santo estava do lado assim, você fez só assim, aí você mergulhou, de repente, uau, a presença, a glória, a voz, o testemunho, a palavra revelada, os anjos. Quem está te vendo de fora diz assim: morreu, acabou. Quem está te assistindo de fora diz assim: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8 é um texto que só fala de vitória. Romanos 8 só fala de vitória. Mas no meio, no finalzinho ele coloca uma portinha para mostrar quem está de fora. Porque ele vai falando, não há condenação, nós estamos no Espírito, justificados, pois, quem nos condenará, e parará, se Deus é por nós, se quem será para nós, e bababá. Ele está falando de uma realidade que ele vivia. Aí ele para e mostra quem está vendo de fora. Quem está de fora está olhando para você assim: fomos considerados como ovelha para o matadouro. As pessoas acham que você está indo para o matadouro e você está indo direto para o trono da glória de Deus. As pessoas acham que você está indo para a enfermidade, você está indo para a cura. O que para eles é prova evidente de perdição, para você é prova evidente de salvação. Está escrito em Filipenses. Levanta a sua mão e grita comigo: o que para eles? Mais forte: o que para eles é uma prova evidente de perdição, para mim é uma prova de salvação. Porque eu tenho o ministério do Espírito. Agora deixa eu terminar essa palavra te mostrando o que Paulo descobriu por caminhar debaixo do Espírito Santo. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que Deus faz no seu espírito é permanente. Verso 12.
Tendo, pois, tal esperança, servimos-lo de muita ousadia no falar. O seu falar revela o quanto da glória de Deus transformou você. Olha o que ele diz: tendo tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Querido, comece a falar umas loucuras aí na sua situação. Comece a acreditar o contrário. Comece a acreditar. Fé é um presente que Deus te deu para que você possa acreditar em outra realidade que pertence a você em Cristo. Acredite! Tendo, pois, tal esperança, servimos-lo em muita ousadia no falar. Eu declaro aqui um povo ousado no falar. As pessoas vão achar que você está louco. As pessoas vão achar que você está soberbo. As pessoas vão achar que você não está entendendo nada. Não é isso. É que você está debaixo do ministério do Espírito. O Espírito está te treinando. O Espírito está falando com você. E agora da sua boca não sai incredulidade. Da sua boca não sai medo. Da sua boca sai glória de Deus. Verso 13: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Não somos. Eu não vou pôr uma capa, porque em mim a glória de Deus só vai crescer. Verso 14: mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é retirado. Você só vai entender a lei olhando para Jesus. Você só vai entender o Antigo Testamento lendo com a luz de Cristo. Jesus é a chave para o Antigo Testamento. Se você lê o Testamento, o Antigo Testamento, sem Jesus como luz, você vai se condenar. Você vai chegar lá em Deuteronômio, aqueles negócios de maldição lá, você está frito. Mas em Cristo o véu é removido. Vou falar de novo. Em Cristo o véu é removido. Vou falar de novo. Em Cristo o véu é removido. Para que você leia a Bíblia em Jesus Cristo. Diga assim bem forte comigo: eu vou ler a Bíblia em Jesus Cristo. Mais forte, igreja: eu vou ler a Bíblia em Jesus Cristo. Verso 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Aí Paulo entrega o ouro. Agora que Paulo vai entregar o ouro, irmão. Ora, o Senhor, Paulo não está falando de uma doutrina, Paulo está falando de uma experiência. Em açoites, sem medida, em naufrágio 3 vezes, uma vez apedrejado, em perigo disso, em perigo daquilo, pipipi, papapá. Mas olha, eu quero dizer para vocês que eu descobri uma coisa: no meio de qualquer circunstância, o Senhor é o Espírito. A enfermidade veio, eu descobri que o Senhor é o Espírito sobre ela. A pobreza veio, eu descobri que o Senhor é o Espírito sobre ela. A circunstância contrária, o diabo, o salteador, seja lá o que for, veio, mas o Senhor é o Espírito dentro de mim. Verso 17: e onde está o Espírito do Senhor, aí eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. O naufrágio vem, mas não entra em mim. O açoite vem, mas não entra em mim. A perseguição vem, mas não entra em mim. A enfermidade vem, mas não entra em mim. Eu estou imunizado, porque eu estou no Espírito. E onde está o Espírito, a liberdade.
Pergunta para o irmão que está ao seu lado se o Espírito Santo habita nele. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço pedir assim, os irmãos ficam. Vira para o teu irmão e pergunta: o Espírito Santo habita em você? Habita em você? Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo? Então você tem condições de sair de qualquer problema. Simplesmente por fazer isso aqui, ó, na fraqueza. A piscina está do lado. Você está, enfraqueceu? Enfraqueci. Faz só isso aqui, ó. Tigum. Você vai descobrir que o Senhor não é o problema que te governava lá. O Senhor é onde você habita no Espírito. E como é que eu experimento isso na prática? Verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, esse espelho é a nova natureza, a glória do Senhor, somos transformados. Aleluia. Quando o açoite chegava, Paulo já era transformado para vencer o açoite. Quando aquele apedrejamento chegou, ele já tinha se antecipado ao apedrejamento e ele já era inapedrejável. A ponto de se levantar, entrar na cidade e sair viajando. Quando aquela cobra mordeu nele, ele já estava imunizado, porque o Senhor é o Espírito. Querido, essa era a realidade, esse era o poder que andava a igreja primitiva. Eles não viviam no natural, eles viviam no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. O Espírito Santo era tudo que eles possuíam. Então você não precisa vencer, você precisa ser transformado, porque vencido já foi. Você precisa se transformar para se parecer com a palavra. E a palavra, transformando você, muda qualquer circunstância. Para de querer vencer as coisas e deixa Deus mudar a sua vida. Ah, esse dinheiro não vem. Calma, muda o seu coração, que vai caber dinheiro na sua conta. A chave não está em Deus mudar a história de Paulo. A chave é Deus mudar Paulo. Não importa o que vem para frente, importa que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De ontem para cá nós entramos numa nova glória. Somos transformados. Diga bem forte comigo: somos transformados. Lá fora não mudou nada, aqui dentro mudou tudo. Eu não estou na glória que eu estava. Fala, igreja, eu estou em outra glória. Se eu estou em outra glória, o problema não me define mais. Por quê? Porque eu sou transformado na imagem, na mesma imagem pelo Senhor, o Espírito. Então o trabalho de Deus não é te conduzir para a vitória, porque a vitória já te deu. O trabalho de Deus é transformar você, para que você encaixe com a vitória. O trabalho de Deus não é te levar à vitória. O trabalho de Deus é transformar você para que você se encaixe com ela. Por que você não venceu ainda? Porque você não está encaixando ainda com a graça. O que você pensa, o que você sente, suas doutrinas não encaixam. Aí Deus te leva a contemplar. Aí você recebe a revelação, você é transformado e você se encaixa. E tudo flui. Amém? Então diga para o irmão que está ao seu lado: mais do que vencer, deixe ele te transformar. Diga para ele assim: os vencedores de Apocalipse, na verdade não venceram nada, só se deixaram ser mudados.
E porque foram mudados, tornaram-se os vencedores. Mais do que ter alguma coisa, se transforme nisso que você está buscando. Mais do que receber uma cura, se transforme na cura. Se transforme na libertação. Se transforme na riqueza. Seja rico, seja curado, seja próspero, seja feliz, seja abençoado. Muda sua mente, muda sua boca. Muda seu comportamento. Como? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Hora após hora. Hora após hora, recalamarando, requinamanai, hora após hora, contemplando a glória do Senhor, hora após hora, requinamarandarabarabarabarai, choquerandanabacitalabanai. Olha o capítulo 4 para a gente terminar, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Aleluia! Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento dessa palavra. Que sejamos transformados de um lugar de fé para um outro lugar de fé, de um lugar de glória para um outro lugar de glória, e para outro lugar de glória, e para outro lugar de glória. Você vai andar numa paz que você nunca andou. Você vai andar numa prosperidade que você nunca andou. Você vai andar numa vitória que você nunca andou. Levanta a sua mão e diga assim: e por isso, ele diz, no verso 7, fala no verso 7, temos este tesouro, a fraqueza, que fala assim, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja o meu mergulho e não a minha força. Aí ele diz no verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Uhul! Aleluia! Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque em nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Quer ouvir uma palavra profética? Você não vai perder essa guerra. Deus vai transformar você num novo nível de glória. Porque uma circunstância que não muda, não pode permanecer a mesma diante de alguém que mudou. Uma circunstância que não muda, não pode permanecer a mesma diante de alguém que não é a mesma pessoa mais. Quando você sobe de nível em glória, você deixa para trás o que ficou. E o que ficou, desaparece. Continua existindo, não mais na sua história, não mais na sua experiência. Aquele problema continua existindo, só que você está em outro nível de glória. Para você, ele não existe mais. Amados, Deus tem nos dado um desafio. E realmente eu creio que nós não estamos mais na lei. Fomos libertos da lei.
E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o nosso desafio hoje, em relação a finanças que eu estou dizendo, é levantar em Goiânia, no Ouvir e Crer de Goiânia, no Brasil, nas nações, pilares financeiros. O que é um pilar financeiro? É alguém que bebeu dessa visão a tal ponto, que se apaixonou a tal ponto, que ele quer ser um dos sustentáculos financeiros dessa visão. Sabemos que enviar um missionário, sustentar uma igreja, sustentar um pastor, enviar uma equipe para a Europa, uma equipe para o Chile, tudo isso é finanças. E você pode ter o privilégio de ser um pilar financeiro desse ministério. Pastor, quanto eu devo dar? Não, você tem N opções, querido. Está aí no site. Há N opções. Você pode começar com R$100 por mês, 200, 300, 400, 500, 1.000. Enfim, você pode começar com 50. Mas, se o Espírito de Deus te mover a participar conosco, eu tenho feito esse trabalho aqui na igreja, e tem sido assim maravilhoso. Eu tenho reunido grupos pequenos para tratar desse assunto, e como os irmãos têm respondido no quesito ser um pilar financeiro. E olha, meu irmão, se o Espírito te mover a ser um pilar financeiro nesse ministério, saiba, esse dinheiro, número 1, não fará falta para você. Número 2, é uma honra ao Senhor para uma visão do Brasil. Número 3, você terá uma colheita sobrenatural. Eu te desafio a ser um pilar financeiro, não de placa Ouvir e Crer, não de Heber, eu não sou nada. Um pilar financeiro de uma visão, vida no Espírito, hora após hora, oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra, igreja orgânica, onde cada um flui no seu chamado, cada um cumpre o seu chamado. Gente, nós precisamos levar essa visão para o Brasil e para as nações. Isso passa por finanças. Eu declaro que o Senhor vai te guiar nisso. E se o Espírito tocar você, e eu creio que Ele está tocando, seja bem-vindo como um dos pilares financeiros, dentro do que você pode, não dentro do que você não pode. Ah, pastor, eu já sou membro de uma igreja, lá eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu não estou dizendo para você parar de ofertar na sua igreja. Eu estou falando de uma visão. Hoje, nós cremos em missões, vida no Espírito. Levarmos missões para a vida no Espírito. Quantos missionários do campo, gente, morrendo de enfermidades, oprimidos pelo diabo, foram forjados por um sistema e com o tempo se enfraqueceram, estão escandalizados, desanimados, muitos voltam para casa. Mas nós sabemos que quem mergulha em vida no Espírito se torna indesistível. Participe conosco, seja um pilar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo que você semear, Deus vai te honrar.